Você ouve agora Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Tudo sobre os acontecimentos mais importantes você fica sabendo aqui. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Muito boa tarde para você de rádio ligado na Portal Sudoeste 104,3. Um bom almoço para você. Quarta-feira, 2 de outubro de 2024. A partir de agora você acompanha o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Você também participa aí no nosso telefone, no nosso WhatsApp 77-3444-1043 e acompanha ao vivo também através do nosso site www.radioportalsudoeste.com.br ou através do nosso aplicativo. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, com a apresentação do Luiz Brito, do Emanuel Fernandes e do Luciano Santos. Emanuel, boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Luciano. Você, amigo ouvinte, muito obrigado pela atenção, pelo carinho da sua audiência. Luciano Santos, boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Emanuel. Boa tarde a todos os ouvintes. Quarta-feira maravilhosa para todos nós. Portal Sudoeste Notícias e a previsão do tempo. Livramento de Nossa Senhora, Brumado e boa parte dos municípios da região sudoeste da Bahia tem nesta quarta-feira sol com aumento de nuvens durante o dia e, claro, sem possibilidade para chuvas. Temperatura mínima de 16, máxima de 30 graus. Informações aí do Instituto Clima Tempo. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. 12h12, meio-dia e 12. Vamos começando então, portanto, Portal Sudoeste Notícias, segunda edição para você nesta quarta-feira. Muito obrigado pela sua companhia. A gente começa falando o seguinte: olha, a Justiça Eleitoral proíbe venda de bebida alcoólica, portanto, dia 6 de outubro, em Livramento de Nossa Senhora, Dom Basílio, Rio de Contas e Jussiape. A venda de bebidas alcoólicas está proibida próximo domingo, dia 6 de outubro, dia das eleições municipais nos municípios de Livramento de Nossa Senhora, Dom Basílio, Rio de Contas e Jussiape. A decisão é da 101ª Zona Eleitoral responsável pelos municípios e foi proferida através de portaria pelo juiz Pedro de Proença Rosa Ávila nesta terça-feira 1º. De acordo com o documento, a proibição vale para bares, lanchonetes, restaurantes, hotéis, trailers, quiosques, conveniências, padarias, supermercados e demais estabelecimentos comerciais similares no período compreendido entre a meia-noite e às 18 horas do dia do pleito. Os estabelecimentos que comercializam outros tipos de produtos ou serviços poderão funcionar normalmente, desde que se abstenha de comercializar bebidas alcoólicas. O descumprimento das disposições desta portaria sujeitará o infrator às penas do artigo 347 do Código Eleitoral, com pena de detenção de detenção de até 1 ano. Havendo o descumprimento do quanto determinado neste ato, deverá o infrator, o proprietário ou responsável do estabelecimento comercial ou seu preposto que se encontre, ser autuado em flagrante pela Polícia Militar ou Polícia Civil e encaminhado à delegacia para lavratura do ato competente, informa o documento em seu artigo 4º. A portaria já está em vigor. Então tá aí, E hoje, pela manhã, Emanuel e Luciano, a gente, enquanto vinha para a emissora, fiz um bate-papo aí rápido com o juiz eleitoral sobre esse e sobre outros aspectos. A gente acompanha a partir de agora. Ouvintes da Portal Sudoeste, estamos neste momento com o juiz da 101ª Zona Eleitoral de Livramento de Nossa Senhora, responsável, portanto, pelos municípios de Livramento de Nossa Senhora, Dom Basílio, Rio de Contas e Jussiape, o doutor Pedro Ávila, que vai comentar um pouquinho pra gente como andam os preparativos nesses últimos dias aí para o pleito eleitoral. Doutor Pedro, a gente sabe que é um momento de reta final, reta definitiva aí para o pleito eleitoral, portanto, de 2024. O que o senhor tem a dizer aí para os nossos eleitores, para a população desses 4 municípios? Bom dia, obrigado pela oportunidade. Eu quero dizer a toda a população de Dom Basílio, Jussiape, Rio de Contas e Livramento que os trabalhos estão sendo feitos. Hoje nós estamos fazendo a lacração das urnas, testando as mídias, tudo ok por enquanto.
e que a população fique tranquila que a eleição vai transcorrer aqui da melhor maneira possível. A gente observou, doutor Pedro, que as urnas eletrônicas, elas passaram por uma evolução muito grande. E aqui, por exemplo, na 101ª zona eleitoral, até questionei as pessoas que estavam por aqui, enquanto o senhor estava nos preparativos aí com o pessoal da 101ª, a gente estava dando uma observada no local e parece que todas as urnas antigas, elas já foram substituídas, é isso? Isso, na verdade as urnas que serão utilizadas nesta eleição, elas estão apresentando uma performance excelente, nós não temos o que falar, todos os nossos testes agora foram regulares, não apresentou nenhuma falha, então nós acreditamos que a eleição vai transcorrer da melhor maneira possível. As eleições municipais, como todos sabemos, os eleitores vão votar em apenas 2 pessoas, né, para a prefeitura e para vereador, então a gente acredita que seja mais rápido, as urnas estão funcionando bem, regularmente, então eu acho que as eleições aqui vão transcorrer da melhor maneira possível. A partir de terça-feira, ou seja, a partir de ontem, o eleitor, ele não pode, na verdade, ser preso até no domingo, claro, com algumas exceções, mas eu gostaria que o senhor comentasse a respeito dessa situação aí, sobre o eleitor e também sobre os candidatos que não podem ser presos, claro, com as ressalvas principalmente, até porque daqui até lá tem muitas coisas, houve portarias também, entre outras coisas, então eu gostaria que o senhor comentasse a respeito dessa situação em que o eleitor não pode ser preso e também a respeito da portaria proibindo já a venda de bebida alcoólica aí nos 4 municípios. Na verdade, essa regra da impossibilidade de prisão, ela é prevista justamente para que não haja qualquer prisão de alguém que porventura esteja concorrendo contra a situação, algo nesse sentido. Obviamente, há exceções, como você falou, a pessoa pode ser presa sem flagrante delito, mas isso aí é uma outra hipótese. Quanto à portaria, é uma portaria que proíbe a venda, né, e fornecimento de bebidas alcoólicas a partir da meia-noite do domingo até às 18 horas, porque a gente acredita que isso vai facilitar, vai ajudar aqui o transcurso das eleições da melhor maneira possível. A partir das 18 horas do domingo volta a ser permitido o fornecimento e também a venda de bebidas alcoólicas. Doutor Pedro, eu não lembro se foram 2 portarias emitidas ou se só foi somente uma portaria, mas a portaria anterior que foi emitida pela 101ª, assinada aí pelo senhor, foi a respeito aí da lei do silêncio, né? Portanto, essa portaria aí que proibia muitos barulhos aí durante esse movimento político, durante esse período aí que antecede as eleições. E a gente sabe que houve uma melhora significativa, né? Com relação a barulhos de fogos, de artifício, entre outros aspectos, mas ainda houve quem insistisse em realmente desafiar as leis, desafiar as autoridades. Houve muitos flagrantes aí passados pela PM ou pelos órgãos competentes de fiscalização? Quanto à portaria número 5, que foi editada aqui pela 101ª zona eleitoral, ela de fato proibia fogos de artifício, também paredões de som, né, com algumas exceções, e a gente recebeu algumas reclamações. Na verdade, é bom até que seja ressaltado que a população, ela comemorou muito a portaria, inclusive enalteceu muito a melhora na situação aqui das eleições na 101ª zona eleitoral, mas sim, houve alguns excessos e nós estamos apurando, já mandamos ao Ministério Público Eleitoral, estamos fazendo um trabalho conjunto com a Polícia Civil, Polícia Militar, e todos esses excessos serão apurados no seu momento devido. Doutor Pedro, a gente tem uma última pergunta para fazer para o senhor a respeito da apuração das eleições. A gente sabe que o pleito finaliza aí às 17 horas do próximo domingo, dia 6. Qual a estimativa de tempo que a 101ª zona eleitoral poderá levar para poder apurar os votos aí dos 4 municípios? É difícil falar em uma previsão, porque vai depender exatamente da transmissão dos votos, né? Nós temos aqui 4 municípios com extensão territorial significante, então a gente vai tentar o mais rápido possível. A gente tem aqui nos empenhado bastante para que a gente entregue. E como eu falei, as urnas estão funcionando muito bem, a gente acredita que a gente vai conseguir entregar essas eleições o mais rápido possível. Eu peço também à população que não deixe para votar em última hora, que sempre tente votar na primeira hora do dia que der. A gente sabe que tem pessoas que não conseguem, mas que a gente tente não formar filas a partir das 17 horas para que a gente consiga transmitir os votos da maneira mais rápida possível e anunciar os vencedores. Doutor Pedro, eu tinha dito que era a última pergunta, mas a gente sempre apresenta mais um aqui no decorrer da sua resposta. Em que situação que o eleitor poderá ser impedido de votar naquele exato momento ali no dia do pleito, na hora que ele estiver ali próximo da sua zona eleitoral, em que situação que ele poderá, portanto, não exercer esse papel da sua cidadania? Na verdade, a gente vai tenta garantir que todos votem, né? Exatamente, a Constituição Federal vê nesse sentido. São raríssimos os casos de pessoas que não podem votar, inclusive as pessoas acham que precisam levar título de eleitor, não precisa, só um documento de identidade com foto, e no momento vai digitar lá, o mesário vai digitar o número do CPF e vai ver se constar alguma impossibilidade de voto, ele vai ser
informado o motivo, e aí não vai ser possibilidade dele que vote, mas só ratificando que são raríssimos os casos dos eleitores que não podem votar. Doutor Pedro, a gente agradece aqui os seus esclarecimentos aqui para a emissora Rádio Portal Sudoeste e seguimos aí à sua disposição. Muito obrigado, eu que agradeço. Manuel Fernandes, algum comentário? Não, tudo ok, os esclarecimentos necessários para a população, né, para todos os eleitores que irão comparecer às urnas, aí, portanto, né, tanto o teor da portaria, né, com relação às bebidas alcoólicas, que é diferente de Brumado, o Luciano vai confirmar pra gente depois, mas parece que em Brumado o juiz não baixou essa portaria. Aqui em Livramento o juiz baixou essa portaria com relação à proibição da venda de bebidas alcoólicas e as demais informações aí. Então acho que tá tudo ok, agora é só aguardar, né, o dia 6 e você comparecer ali à urna e praticar, né, a cidadania, fazendo valer assim a democracia no nosso país. Luciano, confirma só pra gente essa portaria aí em Brumado, Luciano. Manuel e Luiz, primeiramente parabéns ao Luiz aí pela entrevista, bem esclarecedora, né? O doutor excelentíssimo aí passando essas informações. Aqui na nossa cidade, né, em reunião com a imprensa, a Justiça Eleitoral, por meio do Ministério Público Eleitoral, e teve a participação também do 24º Batalhão de Polícia Militar, entenderam que seria melhor deixar livre, né, essa situação, ou seja, se o proprietário quiser abrir o estabelecimento, ele pode abrir, se não, ele mantém as portas fechadas, porque a justiça, em consenso com a polícia, entendeu que Brumado, por ser uma cidade muito grande, a demanda seria muito alta, né, de solicitação, ou seja, ao invés da PM estar aí contribuindo para o pleito, acompanhando, por exemplo, a proteção das urnas, acompanhando outras situações de tipo de crime, estaria aí sendo solicitada para fechar um bar, um estabelecimento que estaria vendendo ali a bebida alcoólica. Eu quero ressaltar que é comum em Brumado, né, mesmo aí com algumas determinações da justiça, é muito comum que alguns bares fechem, né? O pessoal geralmente não abre no dia da eleição, mas a gente sabe que vai ter alguns aí que vão abrir, então a justiça entendeu que seria melhor não determinar a proibição. Ou seja, não impedir, né? Olha, eu tenho aqui uma pauta aqui, né? Um assunto até importante. Um incêndio provocado por fogos de artifício atinge a área de torre de TV em Rio do Pires. Um incêndio provocado por fogos de artifício atingiu a área onde está instalada a torre da TVE, na cidade de Rio do Pires. Isso aconteceu na segunda-feira 30, durante a execução da operação Rio do Pires Segura. As guarnições empregadas da 4ª CIPM receberam uma denúncia sobre um incêndio na vegetação onde fica localizada a torre de transmissão, provocado por fogos de artifício. De imediato, as guarnições se dirigiram ao local, onde confirmaram a informação, visualizando a vegetação seca queimando em fogo intenso ao lado da torre e da central da TVE. Os policiais isolaram o local e, utilizando galhos verdes, conseguiram apagar o fogo. No local foi localizada uma girandola de foguetes. Contudo, o autor do ato criminoso não foi localizado. Olha, nós sabemos que a função da polícia não é essa, mas nesse momento aí não havia outra coisa a não ser feita justamente a enfrentar, né, as chamas e apagar o fogo. Então estão de parabéns aí os policiais da 4ª CIPM, que eles sabiam que aquele fogo poderia tomar uma proporção muito maior, então de imediato, né, eles ali agora passaram de policiais a combatentes do incêndio, né? A brigadistas, né? A bombeiros, e então com galhos secos, que é uma estratégia também para se apagar o incêndio, com galhos verdes, aliás, com galhos verdes, eles aí de imediato foram combatendo aquele incêndio ali e ficou tudo normalizado, né? Porque se eles não tomam essa atitude, com certeza hoje nós teríamos aí fogo se alastrando por toda aquela região em Rio do Pires. Então, parabéns aos policiais da 4ª CIPM, parabéns também ao comandante da 4ª CIPM.
Agora 12h35, olha, Ministério Público aciona prefeito de Caraíbas por contratações irregulares de servidores. O Ministério Público da Bahia, por meio da Promotoria de Justiça de Anagé, ajuizou nesta terça-feira, dia 1º, a ação por atos de improbidade administrativa contra o prefeito de Caraíbas, Jones Coelho Dias, por conta de contratação ilegal de servidores temporários. Conforme os dados levantados, a quantidade de contratações temporárias corresponde a quase 9% de toda a população do município e 89% do seu quadro atual de servidores. A investigação também identificou elementos que indicam o possível uso dos cargos como moeda de troca nas eleições deste ano. Segundo o promotor de justiça Marco Aurélio Rubik da Silva, há 25 anos não é realizado concurso público para o município. Dos 949 servidores da Prefeitura Municipal de Caraíbas, 845 são temporários. A ação de improbidade busca o ressarcimento integral aos cofres públicos no valor mínimo de R$1.500.000 e o pagamento de danos morais coletivos. A ação busca também o reconhecimento dos atos que violam a regra do concurso público e que realizam despesas não autorizadas por lei. Abre aspas. Isso viola os princípios de impessoalidade, legalidade e da moralidade. Paralelamente, essa estrutura de contratações deixa nas mãos do gestor municipal o poder de contratar e reincidir mais de 800 contratados para funções permanentes e administração pública que, como regra, deveriam ser ocupadas por servidores concursados. Fecha aspas, disse o promotor. O MP da Bahia aponta que o prefeito manteve de forma dolosa uma estrutura irregular de contratações temporárias que foi ampliada ao longo dos anos, ignorando aí notificações e aplicação de multa aplicadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, o TCM Bahia. Conforme explica o promotor de justiça, houve descumprimento nos acordos estabelecidos em termo de ajustamento de conduta, o TAC, firmado em 2014, que previam, entre outras medidas, a realização de concurso. Abre aspas, foi descumprido deliberadamente o acordo que ele mesmo realizou nos autos de ação civil pública anterior à juizada no ano de 2023, que estabelecia prazos e cronogramas para a realização de concurso público, fecha aspas, disse aí o promotor. Tá aí o MP acionando o prefeito de Caraíbas, né, por contratações irregulares. Agora detalhe, né? Recentemente um vereador foi agredido lá junto com mais, melhor dizendo, o vereador foi agredido, tava um colega junto também, tava o presidente do partido, do PT, e acusou ele, né? De agressão, ele e um apoiador. Agora, em respeito a essa questão aí de utilizar a máquina pública em favorecimento das eleições municipais, se buscar direitinho, não é só Caraíbas não, hein? Não. Se buscar direitinho aí, meu amigo, vai ter muita gente respondendo aí no Ministério Público, porque isso aí não é novidade para ninguém, né? Eu sei de municípios aqui próximos, né? Que pelo menos é o que chegou até mim, não sei se realmente é verídico ou não, mas através aí de candidatos de oposição que me comentou em off que a folha de pagamento aumentou em 25% de setembro para cá. Então, se buscar direitinho, tem muita coisa que dá para poder investigar e descobrir aí. Com certeza, não é novidade nenhuma isso daí, e acontece sim, e é algo que não vamos aqui estar tapando ou tentando tapar o sol com a peneira. Só rapidinho aqui, antes de nós irmos para o comercial, só falando aqui com relação à questão do que aconteceu em Rio do Pires, né? Onde foi localizada lá no local do incêndio, que já estava com as chamas bem intensas, foram encontradas lá algumas girândolas, né? De foguetes. Então o que acontece? Nesse período agora, nessa reta final, obviamente, vão haver muitos movimentos aí, né? Políticos até que chega o momento de cumprimento da lei eleitoral para que não se faça mais nenhum movimento. E, obviamente, após o resultado, acontecerá, né? Com certeza, muitas pessoas que vão soltar aí, né? Queimar essas girândolas por aí. Então, por favor, prestem atenção, tá? Onde os senhores irão posicionar essas girândolas, porque pode acontecer o que aconteceu em Rio do Pires ou até pior. Fica aí a observação. Voltando para a matéria atual que a gente tinha acabado de falar aqui,
sobre utilização da máquina pública para poder, vamos colocar assim, né, desequilibrar o pleito eleitoral. Isso aí, infelizmente, é uma prática, vamos colocar assim, desleal com os adversários, mas é comum nas eleições. E detalhe, ainda tem aquilo, contrata o cara temporariamente, 3 meses, né, julho, agosto, setembro, outubro, que seja 4, e ainda obriga que o cara participe dos atos políticos. E ele que não vá. Ainda obriga, ó, eu quero você lá amanhã. Ele que não pega a bandeira, não. Exatamente, ele que não pega bandeira não e tal, que ele é mandado embora na mesma hora. Agora é o seguinte, gente, cai nessa onda quem quer. Porque todo mundo sabe que uma prefeitura não é um local para poder ter emprego para o município inteiro. Então cai nessa onda quem quer, viu? Fique esperto aí. Na realidade, o que acontece a pessoa aceita isso daí por uma necessidade, né? E quem está oferecendo isso aí sabe também, né? Que a pessoa que está recebendo essa ajuda aí provisória não é bobo, né? Sabe depois o que vai fazer. É aquilo que nós falamos aqui. Seja qual for o meio que você queira conquistar o voto, que ele não seja de forma a não ser mostrando o seu projeto, indo para o campo das ideias, a discussão com a comunidade. Se não for nenhum desses meios, for através de qualquer outro artifício, você vai estar destruindo a sua comunidade no momento de votar. Mas lá na hora vai estar você, né? E a urna e a sua consciência. Então, escolha o melhor para a sua cidade, tá bom? No nosso WhatsApp, participação aqui do nosso ouvinte, falando isso, gente, fica à vontade para participar. Temos o seguinte: boa tarde, não vou me identificar sobre o voto, concordo com o Emanuel. E tem outra coisa, não tô vendo ninguém reclamar falta de remédio nos postos de saúde. Só que isso não é motivo para ninguém votar nos mesmos, viu? É obrigação de todos os prefeitos. Eles não estão fazendo nenhum favor, não, gente. Vamos acordar. Correto, muito bem. Agora, é aquela história, né? No momento também, inclusive, ela diz o seguinte: não estou vendo ninguém reclamar, mas a população também fica sem reclamar justamente por causa disso, por conta do período eleitoral. Até a gente que é da área do jornalismo aqui tem que ficar atento nas reclamações, da forma que fala, isso ou aquilo, porque já acha que está desmerecendo, não sei o quê, atrapalhando o pleito. Não, Emanuel? Luciano? Com certeza absoluta. Nós, nesse período eleitoral, infelizmente, num país democrático, nós temos que nos policiar na nossa fala para não sermos interpretados e sermos acionados judicialmente por uma fala nossa dizer que estamos aqui tentando atrapalhar o pleito eleitoral ou exatamente, tentando favorecer uma bandeira partidária, entendeu? Então temos que ter esse policiamento nesse período, infelizmente, né? E olha que o país é democrático, o país tem liberdade de expressão, mas tem hora que você tem que se policiar para não pagar o preço. E aquela coisa, né? Como o Luiz falou, as pessoas, não é que as pessoas não reclamam, as pessoas ficam com medo de falar e achar aí, que né? é política. É política. É porque puxa saco, não sei o que, então o outro é do contra, isso e aquilo, então por isso que não estão reclamando, né? Mas a gente sabe muito bem que depois que passa o período eleitoral aqui, inclusive pessoas que votam nos mesmos mandam reclamação. Vem enxurrada de reclamação pra cá. Exatamente. Luciano? Isso acontece em vários municípios, né? Não é diferente. Em Brumado também a gente percebe essa diminuição nas reclamações no período eleitoral, né? Ninguém quer aparecer, ninguém quer falar. Exato. Ninguém quer se identificar, temendo aí represálias, né? Alguns têm emprego na prefeitura, outros têm parentes numa Câmara de Vereadores, e aí o pessoal fica meio recanteado. Quando manda eu falo, olha, não cita meu nome. Isso. Não fala meu nome. E a gente, como imprensa, né, a justiça nos orienta o seguinte: a não tomar partido para nenhuma bandeira, né? Não defender aqui nem bandeira A nem B. A gente mostra os fatos que estão acontecendo de acordo, né, com a Polícia Militar, de acordo com a Justiça Eleitoral, com o Ministério Público, enfim, e algumas demandas que vêm também da área pública, né? As pessoas que às vezes reclamam, quem quer citar seu nome, a gente coloca aqui no ar a reclamação, né? E a resposta também perante essa reclamação. Correto. Quem não quer citar, a gente arquiva aqui para comprovar que realmente a gente não está inventando aquilo e traz realmente pro ar, como manda aqui a cartilha do jornalismo. Bom, agora 12:53, Procon inicia a operação de fiscalização em lojas e brinquedos e artigos infantis na Bahia.
Com o objetivo de garantir mais segurança nas relações comerciais e evitar abusos durante as compras realizadas por consumidores para o Dia das Crianças, no caso o 12 de outubro, a Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor, Procon Bahia, órgão da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, iniciou na manhã de terça-feira 1ª uma operação de fiscalização nas lojas de brinquedos e artigos infantis. Os fiscais do órgão vão vistoriar lojas de comércio, portanto, de brinquedos e afins, para verificar as formas de precificação dos produtos, no caso aí processo que define o valor monetário a ser cobrado por um produto ou serviço, validades dos itens e brinquedos perecíveis. Além disso, será verificada a tradução das informações dos produtos importados, as informações obrigatórias dos invólucros e a presença do Código de Defesa do Consumidor em lugar visível e acessível para consulta. A intenção é identificar a verificação de procedimentos incompatíveis com o respeito aos direitos do consumidor. A operação ocorrerá até o dia 11, véspera do feriado, e os fornecedores autuados responderão a processos administrativos, sendo garantida a ampla defesa e o contraditório na forma legal. As multas aplicadas aos fornecedores infratores podem alcançar o valor de 6 milhões de reais. Muito bem, 12 horas e 55 minutos, 12h55, sempre agradecendo a você pelo carinho da audiência, você que está aí ligadinho aí, acompanhando a nossa programação, muito obrigado, tá? E vamos mantendo aqui você muito bem informado. Eu tenho uma notícia boa agora. Essa notícia é boa caso, venha se cumprir aí a previsão, Chuvas devem chegar a municípios da região sudoeste da Bahia a partir da próxima semana. Ou seja, a partir da próxima semana, a chuva tão esperada pode começar a cair em boa parte dos municípios da região sudoeste da Bahia, conforme informações meteorológicas do Instituto Clima Tempo. O Instituto aponta que até o dia 15 de outubro, o volume pode ser de 24 milímetros em Rio de Contas. No mesmo período, são esperados mais de 26 milímetros em Dom Basílio e mais de 16 em Paramirim, mais de 25 em Aracatu, um pouco mais de 17 em Lagoa Real e 21 em Brumado. Durante o período, segundo o Clima Tempo, as temperaturas devem oscilar entre 20 e 37 graus e com a aproximação do período chuvoso, produtores e moradores esperam que as previsões se concretizem para repor o volume dos mananciais importantes tanto para a produção agrícola como para a manutenção dos lares. De acordo com informações da ADIB, a Associação do Distrito Irrigado do Brumado, na terça-feira, a barragem Luiz Vieira, em Rio de Contas, apresentou aí 49,34% de sua capacidade, o que representa mais de 49 milhões de metros cúbicos. Sua capacidade total é de pouco mais de 99 milhões de metros cúbicos devido ao assoreamento. O reservatório atende Rio de Contas, Livramento de Nossa Senhora e também Dom Basílio. Já a barragem Riacho do Paulo, localizada entre Livramento de Nossa Senhora e Dom Basílio, registra mais de 1 milhão de metros cúbicos, correspondente a 2,4% de sua capacidade total, que é de 53 milhões de metros cúbicos. No caso de Riacho do Paulo, seu uso é especificamente para produção agrícola e atende moradores dos dois municípios, mas principalmente moradores ribeirinhos ao Rio Brumado, em Dom Basílio. Tá aí a previsão das chuvas para toda essa região. Esperamos que ela se concretize e realmente todos os produtores irão ficar satisfeitos, e vão poder ter aí uma boa produção, e tanto para a agricultura como também para o consumo humano. Luiz e Luciano. Tomara, viu, que chegue mesmo aí essa quantidade de chuva para nossa região, porque
Ainda essa semana também foi veiculado aí que até o dia 8 de abril nós teremos aí uma onda de calor no Brasil, hein? De abril? Essa chuva chega. De abril? Não, agora. A gente recebeu. 8 de outubro, no caso, né? É, de outubro. Eu falei abril, foi? Foi. Olha que 1º de abril. Volte não. Ô, Luciano, mas. Voltando passado aqui, hein? Mas eu queria perguntar para você também o seguinte: se vocês têm alguma informação ou sabe como que anda também aí os municipais também responsáveis por abastecer aí o município de Brumado, né? É porque não abastece só Brumado, se eu não me engano, ou não é isso? A barragem de Cristalândia hoje abastece Brumado e Malhada de Pedras. E em visita, inclusive, foi até interessante você ter perguntado isso, porque no final de semana passado eu estive na região e eu estava percebendo que a vazão, né? Aquela fuga de água que eles colocam, eu não sei o termo que eles dão aí. Isso. Que sempre libera aquela quantidade de água, e a gente percebeu na visita na comunidade que essa água não estava sendo liberada, ou seja, quando não se libera essa água é porque a capacidade da barragem não está atendendo o limite oficial dela, né? Eu vou até entrar em contato com o gerente regional da Embasa aqui na nossa região para saber qual é a capacidade atual, mas a gente percebeu que não estava acontecendo aquela vazão que eles sempre liberam aí para a comunidade. Então, ou seja, as comportas estão fechadas. Isso. Alguma coisa realmente já está sinalizando aí que não está legal aí, né, em termos de quantidade de água no reservatório. No nosso WhatsApp chega o seguinte, né? Boa tarde, sou moradora do Pissarrão, Rua Antiga Agrofruta. Quero fazer uma reclamação que tiveram 8 anos para mexer na estrada onde eu moro e não mexeram. Quando foi agora, faltando 15 dias para as eleições, colocaram máquinas para trabalhar aqui, só começaram e não finalizaram. Não aguentamos mais com tanta poeira. Tenho 2 crianças em casa que ultimamente estão vivendo só através de antialérgico. Tenho vizinhos também que não estão mais aguentando com tanta poeira, né? Idosos e crianças. Às vezes passam aqui um carro-pipa uma vez por dia e nesse calor não adianta. Se tivesse deixado do jeito que estava, estaria melhor. Gostaria de ter uma resposta sobre isso. Então, com a palavra às autoridades competentes. Assim, né? Colocou aqui, todo dia esse sofrimento, tenho que lavar a casa todo dia por conta das minhas crianças. Lamentável, né? Porque se não tinha previsão para término do trabalho, não começasse. Foi o que a nossa ouvinte disse aí, né? Antes deixasse como está, né? Como estava, aliás, deixasse como estava. Depois que passasse todo esse processo eleitoral, né? Aí o vencedor ia lá e fazer o serviço de uma vez por todas. Mas começar e não terminar deixou aí pessoas agora com problemas respiratórios, além do transtorno de ter que lavar a casa todo dia. Então, pelo menos deveriam mandar um carro-pipa todo dia, né? Molhar esse local lá, porque as pessoas estão sofrendo, idosos e crianças principalmente. 1h12, e eu vou te falar, viu? Esse pozinho fino, meu amigo, quando entra na sua casa, é uma espirradeira, aí você vê logo que as crianças ficam resfriadas, os idosos, assim, um aspecto muito ruim dentro da sua casa quando você tem esse pó fino aí, invadindo aí a sua residência. Eu que tenho rinite alérgica que o diga. Aí eu vou te falar, viu? Tá complicado. Olha, 1h12, vamos ao oeste da Bahia, viu? Um fato lamentável e triste que nós vamos trazer aqui agora. Pai atropela e mata filho de 1 ano ao dar ré em caminhão. Uma criança de 1 ano e 8 meses morreu após ser atropelada pelo próprio pai na manhã desta terça-feira, dia 1º, em Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. As informações são do G1. O bebê foi identificado como Theo Oliveira Passos. Ele chegou a ser levado para uma unidade de pronto atendimento, a UPA, onde foram feitas tentativas de reanimação, mas não resistiu e faleceu 15 minutos depois. A TV Oeste apurou que o pai atropelou a criança ao dar ré em um caminhão. Theo caminhou para o fundo do veículo e os pais não teriam percebido a movimentação dele. O caso aconteceu no bairro Florais, Lea. O corpo do bebê foi removido para o DPT, para o Instituto Médico Legal de Barreiras, e liberado para o sepultamento. O enterro será nesta quarta-feira em Luiz Eduardo Magalhães. Ainda conforme a polícia, a princípio o caso vai ser investigado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Olha, eu vou te falar que
a maior prisão desse pai aí agora vai ser carregar a culpa, né, pela morte do filho. A própria consciência, né? A gente espera que ele tenha forças, né? Que possa se recuperar psicologicamente o mais rápido possível. É muito triste, né? Não importa qual é o ser humano, até um animal que você atropela numa situação dessa aí, dando ré num caminhão, mas o próprio filho é muito pesado, né? Fica a dor desse pai, né? Como o Luciano bem colocou, ele vai estar preso praticamente, né? Obviamente a investigação, né? É um homicídio culposo, ele não teve a intenção de matar o filho, ele agora carrega essa dor, mas dessa dor da dor desse pai fica a lição para todos, né? Quando você for sair com o seu veículo, observe se seu filho está por perto, né? Se tem um animalzinho de estimação por perto, não custa nada dar uma verificada antes, tá? Retirar o animal de estimação ou o filho, tá? Ter certeza de que o filho está à sua frente, está com a mãe, com outro irmão e não está num ponto cego, né, do veículo, e você vai acabar cometendo esse ato aí sem, obviamente, culpa alguma, né? Então, dessa dor fica a lição. Ao sair com o seu veículo, seja o veículo de pequeno porte, seja o veículo de grande porte, olhe, tá? Não custa nada dar uma olhadinha, já que você tem um animal de estimação ou que você tem criança pequena em casa, não custa nada dar uma olhadinha e ver se está tudo ok para você sair com o seu veículo. Agora vamos ao município de Itanhaçu. Infelizmente, mais um fato lamentável. Pedreiro cai de andaime enquanto trabalhava em obra e morre na hora. O pedreiro Oscar dos Santos Nascimento, conhecido como Cacá, faleceu nesta terça-feira em um acidente de trabalho na cidade de Itanhaçu. Segundo apurou aí o site Achei Sudoeste, por volta das 8h30, ele estava trabalhando em uma construção no bairro do Campo quando caiu de um andaime. O serviço de atendimento móvel de urgência SAMU chegou a ser acionado, mas a equipe apenas constatou o óbito no local. O Departamento de Polícia Técnica DPT realizou o levantamento cadavérico. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Brumado para a realização de necrópsia. Nascimento era natural de Laços, mas há muitos anos morava em Itanhaçu, no bairro Jurema. Deixou uma esposa e 3 filhos. O corpo está sendo velado, portanto, aí no salão paroquial da Igreja Católica, pois ele era membro do Terço dos Homens. A comunidade ficou bastante abalada com a morte trágica. Mais uma, infelizmente, portanto, e dessa vez lá em Itanhaçu. É lamentável, né? Eu estava aí defendendo o pão de cada dia e acaba perdendo a vida, né? E, obviamente, uma morte trágica e, sem sombra de dúvidas, abala realmente toda a comunidade, né? Lamentável. E ele, pelo que se observa aqui, era uma pessoa dedicada também, né, aos serviços da igreja, que ele pertencia ao membro do Terço dos Homens, né? Lamentável, fica aí os nossos sentimentos, tanto para o primeiro caso quanto para esse segundo caso aqui. Ô Luiz e Emanuel, eu vou fazer um comentário em cima desta matéria, mas não vou afirmar que foi o que aconteceu neste caso, né? Mas em muitas situações, isso em vários municípios do Brasil, em Livramento, Brumado, em vários outros municípios, a gente percebe a construção civil em amplo crescimento. Em Brumado mesmo são obras. Hoje você até tem dificuldade de encontrar um pedreiro parado. Mas o que a gente faz um alerta aqui e faz aí também um chamamento para todos os profissionais dessa área. Eu tenho visto aqui na cidade de Brumado muitos profissionais trabalhando em 40 metros, 30 metros de altura e não usando EPI. Capacete, luva, bota, e principalmente quando você está em uma certa altura, você tem que usar o cinto de segurança, você tem que colocar uma corda de segurança, né? É chamado cabo de segurança, e aí você anda por aquele cabo ali fixado a um cinto, justamente por isso. Se caso um andaime desse aí ele chegar a cair ou você se desequilibrar, o cinto vai te segurar, ou seja, vai resguardar a sua vida. Mas tem muitos profissionais que inclusive atuam em empresas legalizadas de construção aqui em Brumado,
que não estão seguindo a determinação. E eu não sei por que o CREA não está realizando uma fiscalização maciça aqui na cidade para fiscalizar isso, porque se eu como cidadão estou vendo isso, estou percebendo isso, o CREA não está fiscalizando, não está vendo uma situação dessa? Muito bem colocado, parabéns por suas colocações, realmente fiquei muito feliz aí, porque fiquei feliz, claro, com suas colocações. É preciso alertar aí, principalmente, não só os profissionais, mas também as empresas, porque em caso de acidente, essas empresas, elas são responsabilizadas. Quero lembrar que o Ministério Público do Trabalho, o MPT, está de olho em todo e qualquer acidente de trabalho hoje em todo o estado, em toda a Bahia, né? Está fiscalizando, está realmente intimando, está buscando informações, principalmente nesses casos em que a vítima vem a falecer. Luciano foi feliz em suas colocações, e com relação à construção civil, não sei só em Brumado, mas em outras cidades também, está, né, avançando em crescimento, com todo lugar que você vai, estão construindo prédios e tudo mais. E o que acontece associado a tudo isso é que se tem vários funcionários atuando na construção civil, tem que ter, né? Pelo menos, se eu estiver errado, por favor me corrijam, mas se tem vários funcionários atuando na construção civil, tem que ter nesse local da construção um técnico em segurança do trabalho para estar verificando se o funcionário está realmente utilizando o EPI ou não. Se não estiver, ele vai ser chamado a atenção ou vai ser demitido. Então, além desses cuidados com o equipamento, tem que ter um técnico de segurança do trabalho também ali atuando junto até que aquela construção chegue ao final. Se eu estiver errado, por favor, me corrijam. Agora, não falta fiscalização para o transporte alternativo, né? Não. Isso aí não pode andar, mesmo estando com documentação em dia, estando com o pneu zerado, estando tudo certinho ali, né? Todo mundo, tudo na maior segurança e tal, isso aí não falta, né? Pega no pé e tal, prende, persegue como se fosse bandido, mas para outras coisas, enfim, fiscalização que é bom, nada. Deixa aqui até falar um negócio aqui, mas deixa acontecer, não. Você ia falar o quê? Fiscalização também do preço das coisas? Não, é que entre outras coisas, é isso? Você falou do transporte alternativo, que tem uma empresa aí, vai completar 60 anos e vai fazer uma festa em comemoração. Sabe quantos ônibus ela comprou? 20 ônibus novos. Ela vai completar 60 anos, comprou 20 ônibus. Tinha que ter comprado 60 para ficar tudo ok, né? Tudo bonitinho. Mas o problema é o seguinte, pode comprar 200, né? Os novos vão circular só lá pra fora. Aqui na região fica aí as latras, né? Com certeza. Você anda no carro, bate a janela batendo, é vidro batendo, é o carro batendo, você acha que vai chegar no local e metade do carro fica pra trás no meio da estrada. Com certeza. Agora vou te falar um negócio que o tal do ônibus, rapaz, pelo amor de Deus, quando tem aquele motor mesmo pro lado de dentro, lá na frente, primeiro que você só falta chegar surdo na onde tá indo, né? Eu já viajei coitado do motorista. Coitado do motorista, porque quando aquela praga tem um motor lá no fundo, tudo bem, aí se lá você lá no fundo, o motorista viaja de boa. Agora, quando o motor é pro lado de dentro, meu amigo, e na frente, o sofrimento. Até pro motorista descer, o motorista para descer, ele tem que fazer malabarismo para sair de dentro daquele negócio ali. É, desse jeito. É complicado. A direção, antigamente, o cara tinha que pendurar no volante para poder manobrar ele. A direção... O colega meu tava vindo de Salvador há poucos dias e o ônibus dessa empresa, ele furou o pneu em Feira de Santana. Isso era por volta das 18 horas. Sabe onde é que estava o borracheiro da empresa? Sim. Que ele teria que deslocar? Em Salvador. Aí o motorista ligou para Salvador e disse: olha, o pneu está furado aqui em Feira de Santana. Aí um passageiro, aliás, esse passageiro amigo meu falou assim: olha, o problema é, você tem equipamento aí? Tem ferramenta? Tem o pneu de socorro? Tem. Eu pago o borracheiro? Não, tem que ser o borracheiro da empresa. Conclusão, sabe que hora eles foram sair de Feira de Santana? Pararam às 18, com o pneu furado, aguardando o borracheiro vindo de Salvador. O borracheiro da empresa. Sabe que hora eles foram sair de Feira de Santana? 1h da madrugada. É brincadeira. Agora, detalhe, né? Geralmente os motoristas desses ônibus aí, eles são motoristas, são mecânicos, são eletricistas, são borracheiros, são de tudo, né? A galera realmente sobretudo, são pacientes. E psicólogos. Essa aí foi boa. É brincadeira, viu? O Luciano tá quietinho lá, só observando. Não, é porque assim... Não viaja de ônibus. Não viaja, O ar-condicionado gela demais, viu? O ar-condicionado gela demais, né? Tá. Sabe qual antes da gente entrar com os apoiadores e anunciantes, sabe que você tocou num assunto interessante aí?
Quando tá frio, você viaja daqui para São Paulo, um frio danado é aquele trem ligado. Quando tá calor, não tem um ar-condicionado funcionando. Quebrou. E aí, pronto. É difícil, viu? 1h24, aí como dizia da Atena, me ajuda eu. Em ação conjunta, suspeitos são presos por furto de combustível no município de Laje. Equipes do 14º Batalhão de Polícia Militar, da 90ª Companhia Independente de Polícia Militar e da Polícia Civil, detiveram na tarde de segunda-feira 35 indivíduos suspeitos de furto de combustível no município de Laje. Os PMs realizavam uma operação conjunta com a Polícia Civil quando abordaram 5 indivíduos a bordo de 2 veículos, um deles blindado, no centro da cidade. Durante a abordagem foram encontrados materiais para furto de combustível, como mangueiras, ferramentas e recipientes para armazenamento. Um dos automóveis estava com o chassi adulterado. Todo o material apreendido e os envolvidos foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Santo Antônio de Jesus, portanto, para registro da ocorrência. Um veículo blindado. Será que a viatura do policial estava blindada? Não, né? Tem nem como, né? Não tem nem como. Mas disseram que ia blindar as viaturas, pelo menos parcialmente, né? Eu não sei se já está em prática. Era aí. Era para blindar totalmente. Mas que vão blindar parcialmente. Agora não se sabe quais as partes que vão ser blindadas, mas está em andamento esse projeto. Eu não sei. Depois nós vamos nos informar como é que anda essa coisa aí da blindagem parcial das viaturas, né? Aqui em Brumado nós já temos. Já tem, já? A nova viatura que chegou para cá é parcialmente blindada, né? Já é blindada. Você sabe especificar quais as partes, Luciano? Geralmente a parte dos vidros, né? Todos os vidros, as laterais, não é todo o veículo, né? Eles reforçam a frente, fundo, laterais e principalmente a parte dos vidros. Tá bom. Já ajuda, né? Fazer o quê? Mas também tem um certo limite também de calibre, né? Eu não sei qual é o limite, mas tem uma limitação aí para os calibres de arma que podem, que até absorvem esse impacto. Igual o colete, né? O colete da PM tem uma camada lá diferente do colete do Exército, né? Eu me lembro que há um tempo atrás, um repórter da TV Bandeirantes, da Bandeirantes morreu no Rio de Janeiro. Acho que ele estava cumprindo lá um local de troca de tiros e acabou levando um tiro de fuzil no peito, tava com colete, mas o colete não segurou. Aí explicaram que parece que era porque era colete da PM, e para segurar tiro de fuzil tinha que ser colete do Exército. Então até isso tem essa questão, né? Então no caso da blindagem das viaturas, né? Nós sabemos que o poder bélico dos bandidos é superior, lamentavelmente. Não deveríamos, não gostaríamos de estar falando isso aqui, mas temos que falar. O poder bélico dos bandidos é bem maior do que o da polícia. Então, se essa blindagem ela tem um certo limite, né, para receber impacto, né? Sabe-se lá o que pode acontecer numa troca de tiros aí realmente pesada com elementos faccionados, porque eles estão com poder bélico bem maior do que o da polícia, e talvez a blindagem, que já é parcial, não suporte. Lamentável, né? Esperamos que um dia a nossa polícia possa ter a viatura toda blindada, né? E possa realmente ter a capacidade aí de receber impactos de qualquer calibre, e assim os policiais poderem se defender. 1h34, 1h34, estamos finalizando, fechando por hoje o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, agradecendo sempre a sua companhia, sintonia e audiência, lembrando que amanhã a gente volta com muito mais por aqui. Emanuel, Luciano, boa tarde para vocês. Boa tarde, Luiz, boa tarde, Luciano, boa tarde a você, meu amigo ouvinte, que nos fez companhia, muito obrigado, tá? Você que participou aí do WhatsApp, muito obrigado, amanhã estaremos de volta. Boa tarde, Emanuel, boa tarde, Luiz, boa tarde a todos e até amanhã. Gente, muito obrigado pela companhia. Na sequência vocês ficam com o Coquetel Radical, um coquetel de músicas no seu rádio. Lucas Guarnieri, o seu anfitrião. Você ouviu Portal Sudoeste Notícias, segunda edição.